pessoal, eu sou a professora Fernanda e nesse vídeo a gente vai tratar do assunto operações com conjuntos. Mas é muito importante que além desse vídeo você faça a leitura do material escrito, a respeito desse tópico que se encontra lá no site do GTMAT. Aqui a gente faz um resuminho daquilo que você vai encontrar nesse material escrito, ok? Então vamos lá. Então vamos começar aqui com as operações, e a primeira que nós vamos definir é a diferença entre conjuntos, tá? O que vai ser a diferença entre dois conjuntos? Então aqui, olha, dados dois conjuntos A e B quaisquer, nós vamos definir a diferença entre A e B pela seguinte regrinha aqui. A menos B vai ser igual a um novo conjunto tal que seus elementos, os elementos que estão nessa diferença, eles pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Então, a diferença entre A e B é um novo conjunto, onde os elementos estão em A, mas não estão em B. Uma maneira da gente representar isso aqui graficamente, está esboçado aqui, pelo esse diagrama de Venn, Note que aqui eu tenho, nesse primeiro círculo, uma representação, nessa circunferência, a representação do conjunto A. Nessa outra circunferência, a representação aqui de um conjunto B. E essa área que está aqui rachurada é a área que representa a diferença entre A e B. Por quê? Porque essa área, ela define os elementos que estão somente em A e não estão de forma alguma em B. Então, assim a gente define a diferença. Bem fácil, Vou pegar um exemplo simples só para mostrarmos isso. Eu tenho aqui, olha, seja o conjunto A, dado por esses elementos aqui que estão explícitos, O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o conjunto B com os elementos 8, 9 e 10. E aí eu quero fazer a operação A menos B. Ora, eu sei que A menos B gera um novo conjunto, tal que os elementos que estão nesse conjunto estão em A, mas não estão em B. Então, para fazer essa operação, eu vou pegar somente os valores, somente os elementos que estão em A, tirando aqueles que possivelmente estão em B. E a gente consegue visualizar isso aqui fácil. Note que o 8 está em A, mas ele também está em B. Então, ele não vai poder entrar nesse meu novo conjunto, que é o conjunto da diferença, tá? O outro elemento, olha, o 9, ele está em A, mas também está em B. Então, eu vou retirar. O 10 aqui, que está em B, ele não está em A, então ele é indiferente para a gente. Então, como resultado dessa operação, o A menos B, os elementos que vão estar nesse conjunto são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Elementos que estão em A, todos eles estão em A, mas não estão em B. Então, tá aí a diferença, bem tranquilo de fazer, Vamos para a próxima operação, que é o complementar de um conjunto, que é uma operação que vai chamar novamente a diferença. Quer ver? Vamos ver a definição do complementar. Dados dois conjuntos A e B, tal que A está contido em B, ou seja, A é um subconjunto de B. Então, nós podemos definir a operação complementar de A em relação a B como um conjunto formado pelos elementos de B que não pertencem a A. Então, a nomenclatura que a gente utiliza para representar essa operação, ela está aqui, ó. O complementar de A em relação a B é um novo conjunto, formado por elementos que estão em B, mas não estão em A. Note que essa operação, ela só vai estar definida se o conjunto A ele for subconjunto do conjunto B, ou seja, estiver contido no conjunto B. É uma condição necessária
para que a operação complementar de um conjunto aconteça, tá? Então, se eu vou complementar um conjunto A em relação a um conjunto B, eu estou usando A e B aqui, mas poderia estar nomeando esses conjuntos de outra maneira, tá? Então, se eu vou fazer o complementar de A em relação a B, é importante que esse conjunto aqui, ó, o conjunto A, ele seja um subconjunto de B. E como que nós vamos formar esse conjunto? Pelos elementos que estão em B, que não estão em A. Quando a gente fala nesse complementar, a gente automaticamente lembra de complementação, não é isso? Então, o que é complementar de um conjunto? É tentar procurar os elementos que estão em um conjunto que vão fazer com que esse conjunto aqui, no nosso caso A, ele se torne o B, ele fique exatamente igual ao B. Então, poderia ser uma pergunta assim, ó, quais são os elementos que faltam em A para que ele se torne em B? Como que eu posso completar o A para que ele se torne o conjunto B, ok? Então, quando eu faço o complementar de A e B, procuro elementos que estão em B, que não estão em A. Né? A representação gráfica dessa operação, ela está aqui, ó. Eu tenho um conjunto B e um conjunto A, tal que o conjunto A é subconjunto de B. Note que o conjunto A ele está inserido, né, nessa minha representação aqui, ó, no conjunto B. Como que é o complementar de A em relação a B? São os elementos que estão em B, essa área rachuradinha em amarelo aqui, ok? Que não estão em A. Ou seja, esses são os elementos que faltam em A para que ele se torne B, para que ele complementado se torne B. Também é uma operação fácil, né? Note que quando eu falei que a gente chama a diferença, olha que se eu falo o complementar de A em relação a B, é um conjunto onde os elementos estão em B, mas que não pertence a A, eu poderia definir esse complementar dessa maneira, ó, o complementar de A em relação a B, desculpa aí, a letrinha, né? Difícil aqui para mim. Se o conjunto complementar de A em relação a B é um conjunto onde os elementos estão em B, mas não estão em A, então eu posso falar que ele é encontrado pela diferença de B e A, ok? Que é exatamente o que a gente definiu aí anteriormente. Continuando então aí o complementar de um conjunto, uma observação importante a respeito de notação dessa operação, essa situação aqui, olha. Quando B ele é igual ao conjunto universo, ou seja, aquele conjunto, né, maior, onde todos os nossos outros conjuntos envolvidos, né, num contexto, eles estão inseridos, nós vamos representar o complementar de A em relação a esse conjunto universo por uma dessas duas nomenclaturas aqui, tá? Ou A com esse Czinho aqui como índice, ou então o A com um tracinho em cima. Isso indica aqui que é o complementar do conjunto A em relação ao conjunto universo. E aí, assim como definido aí anteriormente, esse é um novo conjunto, tal que os elementos estão no conjunto universo e não estão em A. Ou seja, é o conjunto universo menos o conjunto A. Ou seja, procurando os elementos que fazem com que A se tornem, né, o conjunto universo. Então, a gente pode interpretar essa operação dessas maneiras aí. Vamos para um exemplo simples para mostrar a questão, essa relação, né, do complementar, como resolver o complementar de um conjunto, com um exemplo prático aí, olha. Eu tenho um conjunto A de 3 elementos, tais que esses elementos são definidos aí, ó, 3, 6 e 12. E um conjunto B, onde os elementos são 6 elementos, não é isso? Definidos aí como 0, 3, 4, 6, 10 e 12. E é para a gente determinar se existir o complementar de A em relação a B. Primeira coisa que a gente precisa realmente observar é se essa operação ela existe, né? Será que é possível fazer o complementar de A em relação a B? Para que essa operação ela seja possível, a gente viu que esse A ele tem que ser um subconjunto de B, ou seja, todos os elementos de A eles precisam estar em B. O A ele está inserido lá dentro, né, enquanto conjunto. Então vamos ver se isso acontece. Olha, o conjunto A, que é 3, 6 e 12, olha lá, olha, tá lá no conjunto B assim, ó, 3, 6 e 12. Eu posso formar um subconjunto aqui com os elementos do conjunto de B, tal que um desses subconjuntos é exatamente o conjunto A.
Então, essa operação aqui ela é possível. Como que ela se define? Olha, eu sei que o complementar de A em relação a B é dado pelos elementos que estão em B, mas que não estão em A. Ou seja, é o B menos A. Mas B menos A não é um conjunto que a gente define tirando os elementos de A do conjunto B? Então, é só excluir aqui, ó, do conjunto B o 3, o 6 e 12, porque são os elementos que estão em A. E o que resta é exatamente esse complementar de A em relação a B. Será dado por um conjunto de 3 elementos, tais que esses elementos são o 0, o 4 e o 10. Ok? Então, o complementar de A em relação a B é o conjunto formado pelos elementos 0, 4 e 10. Note que se eu pego esses elementos e coloco esses elementos no conjunto A, o conjunto A ele se torna, né? Ele é o conjunto B, ele fica igual ao conjunto B. Então, vamos para frente aí, também tranquila essa operação. Vamos falar da união ou reunião entre conjuntos. Também é uma operação fácil, né? O nome já ajuda muito, né? União, né? Reunião. Eu tenho ali dois conjuntos A e B, quaisquer. O que vai ser a união de A e B? O que vai ser a união ou reunião de A e B? É pegar todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B, comuns ou não, e criar um novo conjunto. Então, a gente define a união, tá? A nomenclatura é essa aqui, olha. A união com B é um novo conjunto, onde os conjuntos desse elemento, eu coloquei aqui pertence ao universo, pensando no universo, os conjuntos onde todos os outros estão definidos, tá? Estão inseridos. Tal que esses elementos, eles estão em A ou eles estão em B. Note que aqui é um ou, né? Não um i. Ele pode estar em A ou ele pode estar em B. Pegando todos os elementos desses dois conjuntos, a gente cria um novo conjunto que é o conjunto união. Então, a representação gráfica disso aí, olha, eu tenho dois conjuntos aqui, esse círculo aqui laranja, né, definindo o conjunto A, esse círculo azul definindo o conjunto B. Toda a área rachurada representa a operação A união com B, porque são os elementos que estão em A ou estão em B, né? Também muito fácil, vamos fazer aqui um exemplo prático disso, só para mostrar essa união. Então, eu tenho um conjunto A, elementos 0, 1 e 2, conjunto B, elementos 2, 3, 4 e 5, e eu quero a união de A e B. Ora, união de A e B é um novo conjunto, onde os elementos ou estão em A ou estão em B. Então, simplesmente vamos reunir todo mundo de A com B. Porém, se eu tiver elementos comuns, eu não vou repetir, porque esse é um único elemento, né? Por exemplo, a gente observa aqui, ó, o 2, ele é um elemento comum em A e em B. Ele está em A e está em B. Né? Então, eu não vou colocar aqui nesse meu conjunto 2 e 2, porque 2 é um 2 só, não é mesmo? Então, vamos lá, coloquei esses elementos aqui, ó, reunindo A, o 0, o 1, o 2, com os elementos de B. 2 já está aqui, não precisa repetir. Então, 3, 4 e 5. Então, A união com B, esse novo conjunto aqui, formado pelos elementos que estão em A ou estão em B. Fácil também, né? Bora ir para frente. A interseção entre conjuntos já vai ser aquela operação onde eu procuro elementos que estão simultaneamente em dois conjuntos, tá? Pode ser em mais conjuntos, tá, gente? A gente está definindo aqui a operação, né, para dois conjuntos, mas a gente pode fazer isso para um número maior de conjuntos, 3, 4 e por aí vai, tá? Então, aqui a gente está definindo por 2, pensando que isso pode ser estendido, tá? Mas tem que tomar cuidado na maneira que a operação ela se apresenta, tá? Olha lá, dados os conjuntos A e B quaisquer, nós vamos definir a interseção como um novo conjunto, dado por essa nomenclatura aqui, ok? A interseção com B é um novo conjunto, tal que os seus elementos, então aqui que pertence a esse universo, né? Esse conjunto universo, onde todos os outros estão inseridos, os seus elementos, eles têm a seguinte condição,
eles têm que estar em A e, ao mesmo tempo, eles precisam estar em B. Ou seja, é um elemento que pertence a A e, ao mesmo tempo, a B. Note que lá na união, vou voltar aqui o slide, quando a gente une dois conjuntos, os elementos estão em um ou em outro, tá? O ou indica essa união. E o e, ele vai indicar, né, a simultaneidade, precisa estar em um em outro conjunto também, ao mesmo tempo. Então, isso vai indicar a nossa interseção. Representação gráfica aí dessa operação, também aqui, olha, esse conjunto A representado pela circunferência laranja, o conjunto B pela circunferência azul, e essa área rachurada aqui, cinza, representa os elementos que estão em A e em B, indicando a interseção entre os dois conjuntos. Então, um exemplo bobo aí de novo, só para a gente mostrar isso na prática. Olha, eu tenho um conjunto A formado por esses elementos, né? Tenho todos esses elementos em A e o conjunto B com esses outros elementos. A interseção de A e B, representado aqui, ó, a nomenclatura A interseção com B, a gente sabe que é um novo conjunto, onde os elementos estão simultaneamente em A e em B. Então, é só a gente procurar quem tem em comum em A e B, ó. A gente vê aqui o 8, não é isso? E o 9 como elementos comuns. Então, a interseção de A com B é um novo conjunto com dois elementos, o 8 e o 9. Beleza?